a todos! Sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui na nossa TV Humana, sempre levando para você muito conhecimento e entretenimento. É isso mesmo, gente, e hoje o nosso assunto é mais do que importante. É necessário ser discutido. Em alguns programas nós falamos sobre a arte. Falamos sobre a arte com a sua famosa utilidade nas aulas, na escola. Mas será que a arte deve estar apenas na aula de educação artística? Na verdade, a arte é tão maior que hoje nós temos a arte-terapia. Pois é, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Para hoje entender como funciona, eu trouxe aqui uma especialista na área. É isso mesmo, gente. Ela, que é pedagoga, neuropsicopedagoga clínica e arte-terapeuta junguiana, Sandra Cristina Boschetti. Sandra, é um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu, Ju, eu agradeço o convite e será um prazer poder conversar um pouco, mesmo que brevemente, sobre uma área que hoje vem trazendo muitos interesses e é possível que a gente possa tirar algumas dúvidas das pessoas que possam estar nos assistindo sobre não só o que significa, mas sobre o trabalho que é realizado. Com certeza, Sandra. Olha, realmente é um prazer ter você aqui. E eu tenho certeza que vocês e eu, nós vamos aprender muito. Mas, Sandra, para o pessoal conhecer um pouquinho, conta quem é você, um pouquinho aí do seu percurso. Bom, eu venho da área da educação. Durante mais de 35 anos, atuei como professora, supervisora, diretora, tanto nos órgãos públicos como particulares. E hoje, há uns 10 anos, atuo no espaço clínico, o espaço aberto, aonde não só como arte-terapeuta, mas como neuropsicopedagoga, em avaliações e intervenções. Nossa, Sandra, o seu percurso ele é muito rico, né? Você atuou em muitas áreas. E ambas as áreas, ambas não, porque são mais de duas, então todas as áreas elas têm uma relação muito forte com a educação, né, Sandra? Apesar de Sim. hoje o seu foco estar mais voltado para a área da neuropsicopedagogia e da arte-terapia, né, Sandra? Que todos, na verdade, acabam envolvendo e trazendo a presença do ser humano na sua integralidade, na busca do seu desenvolvimento, não só físico, cognitivo, mas também social e emocional. Nossa, isso que você falou é muito importante. Inclusive, pessoal, para ter uma profissional como a Sandra, fiz até algumas anotações, para que as perguntas também possam garantir um entendimento amplo do que é a arte-terapia. Para falar dela, Sandra, queria começar com a primeira pergunta sobre o processo de expressão do homem, uma questão até histórica, né, Sandra? Conseguisse explicar para a gente de onde vem o processo expressivo do ser humano, o processo expressivo do homem? Então, se formos considerar que o homem, desde do homem das cavernas, ele vem buscando formas de comunicação e de trazer essa comunicação nos vários comportamentos, sentimentos, emoções que ele foi se constituindo dentro do seu desenvolvimento. E para isso, o homem usava a expressão nas cavernas de desenhos aonde eles relatavam não só o que poderia acontecer, o que estava acontecendo com o coletivo daquele bando, como também de algumas das pessoas que ali estavam integradas. Isso a gente pode dizer que foi o início do registro da arte, Sandra? Nós podemos dizer, inclusive, a gente tem o conhecimento e a nomeação como a arte rupestre, que traz todo um conhecimento desse histórico, dessa trajetória, que traz para a humanidade um conhecimento de como eram, como viviam, quais as situações que deflagravam a sobrevivência, inclusive,
desse coletivo, né? Sandra, como a arte nos traz histórias e contextos históricos, né, Sandra? E é interessante isso, porque a gente vê a arte hoje em dia, muitos de nós, leigos, como apenas um entretenimento, mas ela é muito mais do que isso. Né, Sandra? E a gente percebe que ela traz a emoção do homem, e no caso do Homem das Cavernas, traz todo um histórico. Sandra, a questão do processo expressivo terapêutico, que aí entra a questão, né, de repente, até você pode me esclarecer um pouco sobre a arte, mas talvez falar um pouquinho do processo expressivo terapêutico do homem. Quando começou? Então, temos todo um histórico que ele vem embasado pela psicanálise, próximo aos anos 50, onde temos nomes e referências da Margaret Naumburg e da Edith Kremer, ligadas a todo um estudo nos Estados Unidos, e outros pesquisadores que vinham também com esse trabalho expressivo dentro dos atendimentos em outros locais. Mas especificamente aqui no Brasil, nós temos uma referência importantíssima, que foi a Nise da Silveira, que num trabalho revolucionário, ela traz todo uma nova possibilidade no tratamento da saúde mental, aonde ela começa a trazer no oferecimento de recursos, como a pintura, como o desenho, a possibilidade expressiva de todos os que ali se encontravam, e com esse histórico é percebido o quanto de emoção estava presente no relato de todos os desenhos, de todas as pinturas, com construções mandálicas, e ali era possível então perceber o quanto do movimento e da expressão psíquica, acessando muitos elementos e conteúdos deste ser humano. Nesse sentido, aí começa toda uma construção para que as produções e esse processo pudesse ser ampliado, e como foi, em outros espaços, trazendo mais oportunidades, não apenas com os materiais iniciais que foram sendo trabalhados, mas hoje a gente tem dentro dos espaços da clínica muitos outros recursos, dos quais é possível que o indivíduo faça um movimento de autoconhecimento, um movimento onde ele possa acessar os seus conteúdos e trazendo toda essa energia psíquica numa consciência, inclusive mais crítica, não só de si, do meio em que vive, de todo o entorno, percebendo, inclusive, não só os seus comportamentos, seus pensamentos, suas emoções, e com isso podendo, de uma maneira mais consciente, elaborar, identificar, reconstruir, integrar e transformar esses aspectos para que ele consiga ter uma melhor qualidade de vida, com uma saúde mental. Sim. E podendo, na verdade, se aproximar da sua essência, de si mesmo, entendendo qual é o caminho que ele deve seguir nesse processo de individuação. Nossa, mas que coisa linda! Gente, eu estou encantada. É algo tão profundo, Sandra. Acho que seria, inclusive, interessante falarmos de fato o que é, se é que você já não deu esse pontapé, a arte terapia.
Então, ela complementando, ela é esse recurso que temos hoje num processo expressivo terapêutico, aonde é possível esse desenvolvimento do ser, acessando todos os conteúdos que ele possa ir apresentando, tendo consciência, e nessa consciência percebendo quais são as novas rotas, os novos caminhos que ele pode acessar para que ele consiga estar saudável e bem na relação com ele e com o outro, compreendendo a sua personalidade, compreendendo as possibilidades que ele tem de estar no mundo e como fazer disso da melhor maneira possível. Nossa, Sandra, que lindo! Eu acho que é uma terapia que a gente se apaixona. Sandra, no momento que estamos vivendo hoje, pós-pandemia, né? Já podemos dizer pós-pandemia, é o momento em que a gente encontra nós e muitas pessoas precisando de um acolhimento, precisando de afeto, N questões, como por exemplo a depressão. Vejo que a arte-terapia, ela é uma ferramenta muito interessante, né, Sandra? Dentro desse processo, com as possibilidades dos recursos que são oferecidos, o indivíduo tem a condição de ir se movimentando através da consciência dos símbolos que são apresentados através das suas produções, e com essa correlação existe uma conexão muito criativa que possibilita que todo o movimento psíquico do que está inconsciente possa ir vindo à consciência e dando luz a essa consciência, essa possibilidade, então, de ver quais são os caminhos de transformação que o indivíduo pode fazer. Então, percebendo as suas dificuldades, as suas limitações, as condições pelas quais aquele conflito ocorreu, para que naquele momento ele estivesse se apresentando nessa perspectiva, mas entendendo que as possibilidades são múltiplas, né? Considerando que entre os recursos utilizados, nós utilizamos muito as histórias, por exemplo. Olha! E as histórias, quando eu digo histórias, eu digo não só os contos de fada, os mitos, as fábulas, mas toda uma construção que vai podendo relacionar cenários, personagens, situações de relações que ocorrem nessas histórias e que muito tem a ver com a correlação das nossas vidas. Nós podemos identificar muitas das coisas em que vivenciamos através dessas histórias. Começam a surgir, então, a possibilidade de até insights que possam nos ajudar no reconhecimento e identificação para que a gente vá elaborando e transformando muitas das coisas que nos compõem internamente. Nossa, mas que lindo! Sandra, então são muitos os recursos utilizados, né? Sim, olha, muitas das pessoas consideram equivocadamente de que a arte-terapia, né, ela se apresente apenas como um artesanato, como aprender a lidar com um material ou com outro recurso. E, na verdade, ao contrário, os recursos, eles são disponibilizados
para que as pessoas, através de todo o movimento dessa materialidade, ela consiga fazer esse acesso de ir identificando todos esses conteúdos internos que se apresentam. Então, podemos utilizar, sim, as pinturas em diferentes formas, cores, estruturas, utilizando diferentes materiais gráficos e suportes, os desenhos, as colagens, os recortes, a modelagem, ai, que gostoso. a argila, Argila. que são materiais que vão possibilitando esse processo de construção, onde a expressão e os símbolos se apresentem para que esse movimento se concretize. Sim. E os lugares em que a arte-terapia pode ser realizada são múltiplos ou existem lugares mais específicos? Olha, hoje, não só dentro do espaço clínico esse processo expressivo é possível, mas também já existem muito desse trabalho nos hospitais, Olha que interessante. em empresas, em escolas, aonde pode-se trabalhar, inclusive pensando nos diferentes públicos, né? Porque trabalhamos a arte-terapia tanto com crianças, como com adolescentes, como com os idosos nos residenciais de idosos. Trabalhamos também tanto individualmente como em grupos, inclusive, por exemplo, com um grupo de mulheres, aonde vamos trabalhar temáticas que possam acessar vários registros, vários processos e que possa trazer essa compreensão e possa trazer essa construção para que cada um, no seu movimento, no seu tempo, possa ir a caminho dessa individualização. Isso é muito interessante, porque o público que pode realizar a arte-terapia é um público amplo, né, Sandra? Todos podem realizar. Sim, qualquer pessoa. Nossa, isso é muito bonito. Qualquer idade. Qualquer idade. Gente, basta procurar profissionais que aliás, estão estudando o tempo inteiro, né, Sandra? O estudo compõe até hoje, lógico que de maneira muito breve, muito simplória, eu comecei a trazer uma perspectiva de uma maneira que seja possível uma compreensão a todos que acessem essas informações. Mas, ao estudar com maior profundidade, inclusive compreendendo que existem diferentes abordagens dentro do processo da arte-terapia, né? Não só a psicanálise, não só a estrutura dos conceitos junguianos, nós temos a gestáltica, que também trabalha dentro da perspectiva da arte-terapia, com a perspectiva da arte-terapia, e essas abordagens vão, então, sinalizar, indicar o caminho pelo qual é possível percorrer este processo, que sempre vai levar a esse movimento do autoconhecimento, de compreender melhor o seu movimento, o porquê que a importância de se conectar consigo, não só em todo esse processo criativo, mas para uma questão de autonomia e de criticidade em relação a si e ao mundo. Nossa, que coisa linda! É a arte e a sua contribuição para o autoconhecimento.
Nossa, Sandra, que lindo! E Sandra, hoje, a sua atuação, assim como profissionais tão competentes como você, hoje vocês estão atendendo, no seu caso, numa clínica, se até você quiser falar o nome dela, para de repente alguém quiser encontrar você e as profissionais dessa clínica. Então, é uma clínica que se chama Espaço Aberto. Nossa. Nessa clínica, existem 2 arteterapeutas atuando, a Aline e eu, a Sandra. A Aline, inclusive, é proprietária dessa A clínica. gente vai trazer ela aqui também. Ah, com certeza, e será uma contribuição Nossa, que valiosíssima, delícia, que uma delícia. profissional também que pode trazer muitas outras Nossa, que informações gostoso. que vão complementar Sim. e trazer também outras perspectivas de outros atendimentos que acontecem lá. E temos profissionais como fonos, psicólogas, psicomotricista, que também atuam conosco nos outros processos de atendimento. E o público que procura, que pode vir a procurar e que já procura, a clínica é um público variado, não é? Para criança, adolescente, na verdade é para quem quiser, por exemplo, no caso da arte terapia, praticar, não é mesmo, Sandra? Sim, sim. Como eu havia dito anteriormente, pode ser tanto num atendimento individualizado, Sim. como também nós fazemos várias propostas em grupo. Inclusive, no próximo sábado, estamos divulgando nas redes sociais um encontro de arte terapia no Parque Central, às 9 horas da manhã, onde nós estaremos recebendo as pessoas que estiverem disponíveis para participar de uma vivência, onde nós esperamos que possa ser muito importante e significativo para quem estiver conosco. Nossa, que lá. perfeito. Sandra, me fala uma coisa, caso quem está aqui nos assistindo tenha um grupo, muitas vezes uma instituição de ensino e queira contar com vocês, a participação sua, da Aline, para levar um pouco do que é a arte terapia, de repente até fazer uma atividade, é possível entrar em contato com vocês para uma oficina ou um esclarecimento da arte terapia? Sim, sim, com certeza. É só nos contatar que estaremos entrando em contato e verificando quais são as possibilidades e necessidades. Sandra, eu queria te agradecer muito pela sua presença e já deixar registrado que eu quero novas entrevistas com você, com a Aline, que eu quero conversar também, porque aqui, Sandra, só vem quem agrega e você agregou muito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e acho que é uma oportunidade sempre de poder ampliar olhares, de fazer com que as pessoas possam perceber o quanto hoje existem de possibilidades para que cada um possa buscar um caminho para se cuidar, para se conhecer, para ter um lugar, que é o que a gente sempre gosta de deixar claro, no processo terapêutico, a escuta ativa é importante e, principalmente, uma presença plena do terapeuta que está se relacionando, que está convivendo e construindo junto com quem vai procurar um caminho para esse autoconhecimento. Ai, que delícia a sua fala. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Ai, Gratidão. gente, gratidão é a nossa, né? De ter um profissional assim como a Sandra e poder aprender sempre a como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente, participando e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite.